Ela é uma senhora moça que começou os seus estudos aqui em Angola e vai contar-nos um bocadinho da história dela. Hoje ela é doutoranda em Gênero, Mulher e Feminismo e vai contar-nos um bocadinho a sua história até chegar até chegar a isto, né? A Florita estudou Direito na Universidade Agostinho Neto e lembro-me que na altura que a Florita, já contar aqui um bocado da história, esta menina, a filha da Dona Isabel e do Sr. Firmino, antes de ela começar, quando ela foi fazer o teste da aptidão, ela fez em 2 ou 3 universidades. 2, né? 2. E passou nas duas. Com notas maravilhosas nas 2. Yeah. E depois estava assim, faço o quê, meu Deus? Faço o quê? Foi então que ela decidiu por fazer mesmo Direito. E já estava meio que no sangue, podia assim dizer, essas coisas destas tuas preocupações, destas causas que tu abraças, que tu lutas. Flora, boa noite e obrigada por teres vindo. Boa noite, obrigada pelo convite, boa noite a todos os ouvintes e a todas as ouvintes. Demais dizer que ela também é uma ouvinte assídua, mesmo não estando em Angola, ela sintoniza a partir da internet, né? E ouve-nos sempre, dá aqui bastantes inputs, puxa-nos as orelhas quando necessário. E tem sido muito valoroso esse contacto e essa troca. Florita, então, olá. Como é que começa a tua história? Vamos recuar lá no longínquo, 1983, no dia 16 de dezembro. Mocinha, né? Mocitita ainda. E então, foi que começou a traçar a tua história? Sim, começou ali no bairro Popular, na província do Uís. Né? Eu sou a 4ª de 5 irmãos, tenho uma irmã mais nova, tenho 3 irmãos mais velhos, mas aos meus 3 anos eu fui morar com a minha mãe, que é a irmã mais velha da minha mãe, né? Que é a minha mãe. E vim morar para Luanda, porque os meus pais sempre moraram no Uís, quando eu nasci, os meus irmãos também. Vieram para Luanda depois de 92, por causa da guerra, né? Mas toda a minha vida eu sempre vivi aqui em Luanda. E tudo começou com a minha mãe, essa minha mãe, né? Lembro-me, ela conta sempre essa história, quando eu era mais nova, eu não gostava de ir para a escola, eu chorava muito. Ela me deixava na porta da escola, eu ia atrás dela a chorar, tipo, um ano inteiro nisso. E ela diz isso a todas as pessoas que eu apresento como amigas, porque hoje eu faço doutoramento e, tipo, ela fala, se vocês soubessem o trabalho que essa pessoa me deu para ir para a escola. Então, começou daí. A minha mãe morava com a minha mãe, que é a irmã mais velha da minha mãe, e o marido dela. E a minha mãe sempre foi muito exigente com os estudos. Ela dizia, eu não estudei, não tive a chance de estudar, mas tu vais ter que estudar, tu tens que ser melhor do que eu. Né? Ela sempre fazia questão de reiterar isso. Então eu cresci aí. Eu cresci também na Igreja Católica. Eu fui praticamente criada, entre aspas, né? Depois da adolescência, pelos padres dominicanos na Igreja do Carmo, a quem eu devo assim, muito do que eu sou hoje. Foram os dominicanos, especificamente o Frei João Domingos, o Frei Zeca, o Frei Mário, o Frei Apolinário, grande Frei João Domingos. Então são pessoas que sempre me levaram na mão, sempre me puxaram, eu posso dizer assim, que me deixaram, que tentaram me colocar mais ou menos num caminho que me trouxe onde eu estou até hoje. Então, toda a minha adolescência eu tive lá com os dominicanos, e foi também com os dominicanos que eu tive a minha primeira oportunidade de trabalho, que foi no Mosaico. Na altura ainda era Centro Cultural Mosaico, hoje é Mosaico, Instituto para a Cidadania. Eu fiz Direito na Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Direito, como tu disseste muito bem. E assim que eu terminei, eu fui fazer um intercâmbio. Foi a primeira vez que eu saí da Angola, em 2008. Fui fazer um intercâmbio em São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e o intercâmbio era na área de direitos humanos. Então, desde 2008 eu comecei a trabalhar com direitos humanos. Quando eu voltei para o país, quase um ano depois, eu fui trabalhar para o Mosaico. Trabalhei um ano no Mosaico,
a andar pelo país todo, a fazer formação. Na verdade, foram só 4 ou 5 províncias, mas para mim já era muita coisa, para quem nunca tinha saído de Luanda, né? Eu ia para o IS de vez em quando era mais nova, com a minha mãe, visitar os meus pais, os meus irmãos. E então eu comecei a me apaixonar pelos direitos humanos nessa altura, no último ano da faculdade, e também os padres dominicanos. O Frei Zeca, concretamente, puxava muito por mim nesse sentido, e fiz alguns trabalhos de voluntariado antes de começar a trabalhar para o Mosaico, sempre na área de direitos humanos, sempre na área de formação em direitos humanos. E então eu fiquei 1 ano lá e trabalhei sempre com formação, com comunidades, com... Como é que eu posso dizer? Hoje se fala de empoderamento, mas a palavra empoderamento também já está muito maculada. Talvez não seja o melhor termo, mas trabalhar com a capacitação de agentes locais, né? Na área de direitos humanos. E depois eu fui para o mestrado. Concorri para uma bolsa pela Open Society, fui aprovada e fui fazer o mestrado no Brasil, na Universidade Federal da Paraíba, onde fiquei 2 anos e onde terminei o meu mestrado em Direitos Humanos e trabalhei com educação em Direitos Humanos, analisando o trabalho das organizações, de 5 organizações não governamentais, incluindo o Mosaico, que trabalhavam com educação em Direitos Humanos. Porque assim como hoje, naquela altura eu já acreditava que se o nosso governo quisesse realmente resolver as questões ligadas a direitos humanos, essas organizações que trabalham há mais de 10 anos com direitos humanos, com formação em direitos humanos, têm muito boas informações em termos metodológicos, em termos de conteúdo, em termos de conhecimento das áreas mais recônditas do país, que poderiam ajudar a pensar naquilo que seria um plano nacional de direitos humanos. Então, foi nessa altura que eu voltei, terminei o mestrado e voltei, fiquei um tempo sem trabalhar e tal, não tinha emprego, com meu certificado de mestre. Depois, quando eu terminei o mestrado, eu fui trabalhar para uma outra empresa, que também trabalhava com a questão de capacitação, e foi em Capanda, o trabalho que eu fiz, fiquei lá 4 meses, eu acho. Foi muito bom, conheci pessoas incríveis, como no trabalho do Mosaico. Sair de Luanda é outra Angola, e no meu caso foi outra Angola pelos melhores motivos. Cresci muito, descobri que de facto Luanda não era Angola, porque Luanda a mim passava uma energia muito negativa, e eu encontrei gente muito positiva, com muita esperança, apesar das dificuldades que nós temos. Então foi muito bom esses 3 meses. Depois eu voltei para Luanda para trabalhar numa outra empresa. Eu era responsável do Departamento de Desenvolvimento de Formação e Aprendizagem. Também andava um pouco por todo o país, além de ser responsável do departamento, eu também dava formações. Foi um trabalho muito bom. Era outra realidade corporativa, né, que não é muito naquela senda dos direitos humanos, infelizmente, mas também possibilitou ter contato com pessoas, com mais pessoas, conhecer outros espaços geográficos, outras formas de vida. História também que me puxou para o doutorado, porque quando eu trabalhava no Mosaico, nós fazíamos formação sobre direitos humanos de uma forma geral, direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais. A certa altura, no finalzinho da minha passagem pelo Mosaico, nós começamos a trabalhar com direitos das mulheres. E eu fiquei um pouco responsável por isso, por ver conteúdos, por começar a fazer as primeiras formações, a trabalhar a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher. Lembro muito bem que trabalhei muito com esse documento. E isso despertou-me o interesse em procurar saber mais sobre essa questão dos direitos das mulheres. E comecei a pesquisar sobre isso, mesmo estando nessa última empresa que eu era responsável de formação. Comecei a fazer pesquisas e depois de 3 anos nessa empresa, eu comecei a escrever o meu projeto. Foi daí que veio o teu interesse pelo feminismo? Exatamente. Porque, na verdade... Ou é antes disso? Não. Na verdade, quando tu começas a pesquisar sobre mulheres, mais hora menos hora tu esbarras com o feminismo, né? Em que a tônica da mulher é muito forte. Foi nessa altura, mas foi escrevendo o meu projeto e pesquisando universidades para poder estudar mulheres que eu encontrei o feminismo, né? Porque a universidade, os cursos que eu tinha procurado, eu ia concorrer para uma bolsa no Brasil, e 2 universidades naquela altura ofereciam esse curso de Gênero, Mulher e Feminismo, que era a Universidade Federal da Bahia, onde eu estou, e a Universidade Federal de Santa Catarina. Então,
o título, na verdade eu queria trabalhar só com mulheres, mas o programa é mais abrangente, então eu acabei por ler mais sobre gênero e feminismo também, para fazer o teste, né? Porque você precisa fazer um teste e em função disso eles indicam uma bibliografia básica, na verdade. Nessas áreas que você tem que estudar e fazer um teste. Foi muito tranquilo para mim e comecei aí. As disciplinas lá são praticamente sobre feminismo, né? Sobre uma ciência feminista. Eu digo que é um pouco mais aprofundado do que o feminismo que geralmente a gente vê, né? E ouve falar. Nós estamos a falar de pesquisadoras em todo o mundo que estão a pensar um feminismo como ciência mesmo, com metodologias próprias, com métodos próprios, etc, etc. Então foi uma outra dimensão do feminismo que eu conheci, diferente daquela que eu tive no início, quando estava a preparar o meu projeto, né? Porque as aulas todas têm esse cariz mais acadêmico-científico, diferente da questão do ativismo, né? Lógico que há uma relação, essa diferença não é rigorosa entre academia e ativismo, mas eu entendo que na academia nós somos sempre obrigadas a ir mais a fundo das realidades, né? E, de certa forma, achas que é separar um bocadinho o ativismo para não influenciar muito no aprendizado da ciência? Ou pode juntar os dois? Junto os dois, com certeza. Pelo menos eu, sempre defendo que eu não faço uma ciência contemplativa. Porque, partindo da realidade que eu venho, da Angola, dos problemas que todos nós vivenciamos, eu não posso me dar ao luxo de teorizar só por teorizar. O meu teorizar precisa ter um impacto na vida das pessoas, no dia a dia. Isso é ativismo. Não seria só para ter nota, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, quando eu fui fazer mestrado, a minha percepção sempre foi essa. Eu preciso saber mais para saber como intervir, para descobrir melhores formas de intervenção. E no doutorado foi exatamente a mesma coisa. Eu quero entender mais sobre essa temática, mas eu preciso aprofundar mais, porque eu sei que no dia a dia nós temos muitos problemas e, por vezes, o facto de nós termos muitos problemas não nos permite vislumbrar da melhor forma possível as questões e os problemas, né? Então, é bom, e por experiência própria, acabou por ser muito proveitoso para mim, ter os dois lados junto comigo. A minha escrita, ela é uma escrita acadêmica ativista. Meus artigos que eu publico no meu site, que eu publico nos jornais, é sempre acadêmica ativista. Tu costumas fazer publicações, sei que já tiveste no Terra? Sim, já tive no Semanário Angolense também, o Angolense Online, no Correio Angolense, na verdade. Sim, continuas a fazer as assinaturas para estes? Então, eu parei de escrever para o Angolense temporariamente, pedi uma licença que eu precisava, porque eu estou na fase terminal do meu doutorado e eu estava sem tempo para escrever os artigos de opinião. Preciso focar agora na escrita da tese, porque tenho um prazo ali já, e então nunca mais escrevi para o Angolense. Acho que o meu último artigo foi em dezembro do ano passado, mas eu sinto muita falta dos artigos. E também eu confesso que eu fiquei com um pouco de receio de continuar a escrever, porque eu não queria que a minha escrita se tornasse tão acadêmica e tão formal, uma vez que eu estava um pouco desligada da realidade da Angola. Não estando aqui, eu não conseguia sentir... Não me dava muita segurança para eu escrever sobre coisas que estão a acontecer, não estando aqui, mesmo lendo, vendo na internet, as pessoas virem comentar comigo. Era como um ponto de coerência. Isso. Eu também parei por causa disso. Eu fiquei muito tempo sem vir, então eu decidi... Não é a mesma coisa de ler uma notícia no jornal, uma nota no Facebook ou assim. Não. É diferente de estar aqui, de viver, de estar com as pessoas. Tem muitas coisas que eu já carrego comigo. Os problemas não mudaram muito, né? Os problemas não mudaram muito. Eu posso estar a escrever sobre isso, mas eu acho que existe também uma dinâmica dos problemas que quem escreve precisa acompanhar. O país não está parado, apesar de nós acharmos que os problemas são os mesmos, mas até os problemas estão em constante transformação e nós precisamos, enquanto teóricas, enquanto teóricos, sim, precisamos estar sempre a nos adaptar para entender da melhor forma possível essas transformações e propor possíveis saídas. Então, eu parei um pouco por causa disso, mas como eu falei, eu estou uma licençazinha básica, porque eu gosto muito de escrever, e gostava muito da minha coluna no Angolense e no Terra Angolana também.
vamos só fazer assim um retornozinho básico até o teu ensino médio. Eu não faço ensino médio, adoro o ensino médio, que eu sei que durante este tempo tu fizeste teatro. Fiz. No grupo Henrique Artes. Claro, eu fui uma das fundadoras, digo isso, Flávio, lembra? Nós 3 ou 4, né? Quando ele teve a ideia, ainda nem existia Henrique Artes, ele teve a ideia de formar o Henrique Artes e nós ficamos em cima. Está aqui o David Clemente, o Tirrasta. Tirrasta! Um grande abraço. Outro para ele, saudades. Yeah. Muitas saudades. Sim, tu vais parar para o teatro pelo convite do Flávio? Na verdade, não foi o Flávio, não é que o Flávio me tenha convidado necessariamente. Ele tocou na ideia e eu me animei, né? Eu já vinha de uma prática de falar em público da igreja, que eu sempre gostei muito de fazer leituras e fazia os teatros de Natal. Fiz poucos, acho que fiz só 1 ou 2. Mas eu gostava de falar em público. Eu gostava muito de falar em público. E nas palestras eu sempre perguntava, sempre levantava, lá nas palestras da igreja. Então, eu achava que eu tinha jeito para o teatro. E foi muito bom. Quando o Flávio falou disso... A vontade de comer, né? Tipo isso. O Flávio falou, eu quero fazer um grupo de teatro. Então eu falei, opa, topo. Mas entre ele ter falado, eu lembro como se fosse hoje. Entre ele ter falado e nós termos começado a levar um tempão ainda, eu ficava a cobrar Flávio e o grupo. Não, vamos fazer, vai sair. Olha, foi incrível, foi lindo. Foram 3 anos de Henrique Artes e foi incrível. O que eu aprendi naquele grupo não tem igual. Hoje as pessoas dizem, tu és muito à vontade de falar em público e não sei o quê. Eu sempre falo de teatro. O teatro me tornou uma pessoa sem preconceitos do ponto de vista de expressão corporal, verbal. E fazíamos muitos exercícios já, sobretudo, de consciência. Eu gostava muito do teatro do Flávio, das peças do Flávio. Hoje eu sinto muita falta. O Flávio era uma pessoa, não sei se ele ainda é, nunca mais falei com ele. Muito sonhador. Não, ele fazia umas peças surreais. É como se nós tivéssemos avançado. Nós estávamos em 2000, né? 99, 2000. É como se nós estivéssemos no ano 2040. Ele pensava em umas peças que misturavam o século XV ou o século XVI e davam um futurismo nas peças. Não era essa coisa que eu vejo agora, com todo respeito às pessoas que fazem teatro. Só se ri. Tudo é piada, tudo é palavrão, tudo é não sei o quê. Não. As peças do Flávio tinham um momento de rir, momentos dramáticos. As pessoas choravam nas nossas peças. É incrível. As pessoas choravam com a nossa representação. Então era incrível. E o Flávio fazia tudo. Era ensinador, era roteirista. Eu lembro-me de ver a Florita com a peça A História que Marcou o Sul. A História que Marcou o Sul. A melhor peça. Como protagonista. Me paravam na rua. Tu és uma excelente atriz. O Sanjuca. Tu representas. Foi assim, o Flávio escreveu aquele papel para mim, com certeza. Sim, mas ele diz mesmo que quando acabou de escrever a peça, ou quando estava a escrever, disse, isto é a cara da Flora. Patrícia naquela altura. Patrícia Faria, eu não era fã da Patrícia Finali. Eu era louca pela Patrícia. Eu morria de amores. O Miguel Nunes está aqui a dizer, e acho que ele chamou aqui no nosso Facebook, disse, Patrícia Faria, vem cá ver isso. Acho que é para a Flora, né? Acho que muitas pessoas já te chamaram de Patrícia Faria. Patrícia, já, várias pessoas. Quando eu era mais nova... Então Patrícia era da Patrícia Faria? Era da Patrícia Faria, sempre fui da Patrícia Faria. Eu saí do Alda Lara com essa fama de Patrícia. Tu és parecida com a Patrícia? E eu adorava a Patrícia das Gingas. Ela era toda energética e tal. Me inspirava muito. Eu via ela e falava, essa sou eu. Tipo, a Mel B da Spice Girl, que eu adorava também, porque tinha muita energia. E no ensino médio, no ensino na Alda Lara, para ir para o Henriques, eu já saí com essa coisa de Patrícia. Falei, bom, a partir de hoje eu sou a Patrícia Faria. E eu cheguei a conhecer a Patrícia Faria, porque ela é prima de uma amiga, super amiga minha, a Daisy. Eu quase desmaiei quando vi a Patrícia. Meu Deus, eu era uma mocinha. Patrícia, eu te amo muito. Ela toda simpática.
simpática, não sei o quê, nananã, que bom, Florida não era tão afinada como é hoje, mas ela foi muito simpática comigo. Eu gostei muito, falei com ela 2 vezes, fui para casa dela com a Daisy, né, que é a prima dela, 2 vezes, mas mesmo assim, hoje eu ouço as gingas, eu Olha, estudo... eu por acaso já conheço a Florita há algum tempo muitas vezes me perguntam, mas Por que Patrícia? Por que Patrícia? Afinal era por causa da Patrícia Eu Faria. ouço as gingas hoje a estudar, eu falo, puxa, as gingas são boas e naquele tempo eu já sabia, então eu fico muito feliz por ter aproveitado no tempo que as gingas cantavam ainda e hoje, quando elas já não cantam mais, né? Eu aproveitei os 2 espaços e fico muito feliz por isso. Mas o Patrícia era do Patrícia Faria, sim. Olha, nós vamos voltar daqui. A Flora nos confessou isso aqui, que ela era Patrícia. Quer dizer, mudou o nome dela e todo mundo acredita. E todo mundo diz. Isso, há pessoas que se calhar nem... Até hoje me chamam de Patti. Patti. Exatamente. Corrijo mais. Também fica assim, né? Eu gosto. Nós vamos rapidinho para intervalo. Depois vamos voltar com a Patrícia. Vamos voltar com a Florita para ela nos falar aqui um bocadinho sobre o feminismo e sobre alguns conceitos. Nós tivemos aqui algumas conversas. Conheço a Patrícia também um bocado mais a fundo depois por esta causa. Há outras também que ela vai aqui dividir conosco neste Zuelar. Zuelar para falar. Aqui também é só um bocadinho que nós já voltamos, tá bem? Já leio das mensagens também.